Então, nesta noite, nós estamos recebendo a visita de um companheiro nosso, que vem lá de Conceição de Alagoas, lá do Criando Mineiro. E ele tem a sua mãe que mora aqui em Burutica do Sul. E através do Joder, outro trabalhador espírita de Andradina, que nos ofereceu ontem a vida dele. E nós já, de primeira mão, já aceitamos e queremos já agradecer a visita de vocês. E Mineiro, não quer da hora, né? Chegaram aqui já bem cedo. Então nós agradecemos e queremos que essa noite seja gratificante para todos nós, inclusive para vocês. E aproveitando a vinda deles, eu peço à mãe do companheiro, que esqueci o nome dele, Wilton, para ela fazer a prece para nós. Esteja à vontade aqui, faça a prece de abertura. É a mãe do Wilton e a outra é a esposa do Jorge. Primeiro nós queremos agradecer a oportunidade do Sebastião, os companheiros, né, encarnados e desencarnados que se encontram, porque a caridade que está sendo prestada neste momento não é pelo orador, porque ele vai falar isso para vocês, não ter a paciência, né, de tolerarmos. Temos a paciência de ouvir, né? Então, nós pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa nos envolver neste momento, nos envolver em sentimentos de amor, procurando estar em comunhão com o Rei, sempre recordando que neste momento temos um envolvimento no plano espiritual, os nossos irmãos que já preparam a casa, desde as primeiras horas da manhã, para que cada um de nós, cristãos, possamos receber o que for segundo a nossa necessidade. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, e que os nossos espíritos possam incluir os nossos irmãos, seus comentários sobre o Evangelho, possa trazer os esclarecimentos, e nós vamos dividir. Pediremos a Deus que, ao retornarmos para o nosso lar, possamos sair com o coração mais tranquilo, mais sereno, sem nos esquecermos de que a nossa comunhão com o mundo espiritual deve continuar durante a noite, no dia de amanhã. Praticarmos a doutrina espírita não significa estarmos somente na casa, mas no nosso lar, no nosso trabalho e na nossa sociedade. Obrigado, Senhor. Vamos fazer então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Jônio, do fruto dos amparos, dos festejos. Bom, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Agradecendo, reforçando o agradecimento da nossa mãe, a São Sebastião e a direção da casa pela oportunidade que nos é concedida de estarmos reunidos estudando doutrina espírita. Esse deve ser o nosso objetivo, dentro de uma casa espírita, buscando a instrução e o esclarecimento. São Sebastião falou que mineiro não chega atrasado. Na verdade, nós dormimos na praça aqui, tá? Para não ter perigo mesmo de chegar outro na frente. E algumas satisfações nós precisamos prestar aos nossos companheiros, agradecendo o Claro Alberti, né?
que intermediou para nós essa oportunidade, seguindo a orientação do plano espiritual, mas alguns apetrechos são de muita utilidade, né? A tecnologia é muito bem-vinda também dentro da doutrina espírita. Isso é muito valioso para nós hoje em dia, né? Haja visto que nós passamos durante o período da pandemia, não é mesmo? Aquela reunião que geralmente acabava sendo realizada de forma online, não é? Por conta de toda a cautela que se buscou manter. Mas a questão da filmagem, do microfone, tá? Isso fica a cabo do nosso companheiro aqui, a cargo dele, tá bom? Isso não é solicitação nossa, não. A nossa vaidade é muito maior do que esse microfone aqui, tá bom? Do que esse celular, do que essa câmera, tá bom? Nossa vaidade é gigantesca ainda, então nós precisamos nos privar e ter muito cuidado com relação àquilo que nós vamos buscando. Buscar a objetividade que a doutrina espírita nos concede, tá? Deixando toda a formalidade de lado, vamos manter o clima de fraternidade, de boa vontade, de paciência que os companheiros terão conosco, que a gente possa estabelecer com a espiritualidade amiga uma intimidade, uma relação mais próxima e tirarmos um proveito, tá? Muito benéfico para as nossas necessidades, com as informações que nós trouxemos aqui desses benfeitores amigos, tá? Para nós, a doutrina espírita, ela se baseia, ela se pauta em Jesus, Kardec e Chico Xavier. Tá? Temos grandes colaboradores. Como Dona Marlene Nobre, tá? Temos outros cooperadores do movimento espírita, Dr. Herculano Pires, Martins Peralva, tá? Que são colaboradores do movimento espírita, que vem nos ajudar na reflexão, no entendimento, mas a doutrina espírita deve estar se baseando em Jesus, Kardec e Chico Xavier, tá? Lembrando a própria definição de Kardec na codificação espírita, que a obra está ligada diretamente ao médium, tá? O trabalho, e isso não ao médium exclusivamente, o médium do efeito físico, do fenômeno físico, não, mas o trabalhador, lembrando que também foi respondido a Kardec e a nós, que todos somos médiuns, não é mesmo? Muito bem, vamos lá. Nós trouxemos aqui essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente entenda. Nós usamos aquele título, Amai-vos e Instruí-vos, né, que consta do Evangelho, que Jesus afirma para nós, mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É preciso lembrar, é preciso a gente entender que quando Cristo fala do Consolador prometido, né, nós vamos entender que esse Consolador prometido, qual é o objetivo? Qual é o papel fundamental? Consolar e esclarecer. Por isso que nós temos ali naquela afirmativa também do Evangelho que fala: amai-vos, né, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Consolador prometido, nós, os espíritos, precisamos ter esse cuidado e trabalhar essa ideia, esse entendimento de que não é para estabelecer não é uma nova religião. Pois o Cristo disse: não vos enviarei uma outra religião, não enviarei a religião do futuro. O Consolador prometido, é isso que a doutrina espírita nos oferece quando nós a buscamos. Não é no seu lado sério, a doutrina espírita não tem dois lados, não tem o lado da brincadeira, é um único e exclusivo lado, que é o lado sério, que é a condição, a proposta séria que a doutrina espírita tem. Nós, os espíritas, é que não temos sabido lidar com isso. Nós temos distorcido, o próprio Evangelho fala isso para nós, no Livro dos Espíritos também fala isso para nós, na questão, se eu não estiver enganado, na 775, quando fala que o Espiritismo veio para relembrar o homem aquilo que ele havia esquecido. E na questão anterior, foi perguntado onde está gravada a lei de Deus? Na consciência, né? Um pouco atrás. Depois, mais na frente, Kardec pergunta: então por que a doutrina espírita? Por que os espíritos nos relembrarem disso? Porque os espíritos nos enviam esses novos ensinamentos.
E eles nos disseram que era para nos relembrar daquilo que nós havíamos esquecido. Daquilo que nós havíamos esquecido. Então essa é a proposta da doutrina espírita na vida de cada um de nós. O que nós temos buscado na doutrina espírita? O que nós queremos da doutrina espírita? Por isso que fala, amai-vos e instruí-vos. Diferente do que costuma se fazer, que é querer instruir os outros. Quando se fala de uma palestra espírita, para nós, lá na nossa região, no nosso meio, não se costuma dizer palestra. Isso é uma formalidade, é uma mera maneira de se dizer. Nós costumamos colocar uma oportunidade dessa como uma proposta de estudos. Por isso que falamos que deve ser pautada com Jesus, Kardec e Chico Xavier nos ensinamentos. Tá? Por isso que as casas espíritas têm sofrido, e têm vivido muitas dificuldades. Porque ainda não, nós, os espíritas de um modo geral, não temos conseguido estabelecer uma condição segura de estarmos atuando dentro da casa espírita, pela causa espírita, pelo movimento espírita, de um modo geral, e na nossa vida. A questão mais profunda, dentro da nossa vida íntima. Por quê? Se nós, os espíritas, não buscamos aquilo que vai nos proporcionar segurança, estabilidade, equilíbrio, nós não vamos saber nos pautar dentro da casa espírita, no trabalho, na rua e na convivência em família. Por isso Jesus afirma, amai-vos e instruí-vos. Ele não disse para nós, livrai-vos dos vossos problemas. Não, ele disse para nós, aquele que estiver sobrecarregado, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse para nós, vinde a mim vós que estáis cansados, e eu vos livrarei. Por isso, Consolador prometido. Não vamos buscar a doutrina espírita para nos livrarmos dos nossos problemas, dos problemas que nós criamos no decorrer de nossa caminhada. Nós trouxemos essa lição aqui de Emmanuel, no finalzinho nós vamos ver ali a fonte, tá? Que é a Doutrina de Luz, o livro, onde ele fala para nós aqui, o Espiritismo não pode ser, olha o que Emmanuel, através de Chico Xavier, vai colocar para nós, à nossa disposição, essas informações muito seguras e muito claras no entendimento. Uma das questões, dos argumentos que nós nos valemos para não estudarmos como deveríamos estar estudando a doutrina espírita, é justamente o que nós colocamos como complexidade da fala, a maneira como os espíritos se expressam para nós. Emmanuel fala muito difícil, André Luiz é muito inteligente. A gente usa esses argumentos, essas desculpas para fugirmos daquilo que pode nos dar mais segurança e mais tranquilidade possível, mais base possível para esse equilíbrio que nós precisamos construir. Então nós vamos ver aqui nessas informações de Emmanuel que nós trouxemos, justamente essa fala simples que Emmanuel propõe através da mediunidade do Chico para a nossa reflexão. Não há complexidade, não há uma fala oculta, não há nada de segredo, não há nada de tão profundo que nós não vamos conseguir compreender de maneira relativa, para sairmos daqui um pouquinho mais esclarecidos com relação ao que a doutrina espírita nos oferece, para a gente poder buscar cada vez mais. Pois o Cristo também diz para nós, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Ou seja, o Cristo nos ensina também que existe uma regra na vida, que é da iniciativa. É preciso que cada um de nós tenhamos esta iniciativa de buscarmos essa luz que a doutrina espírita nos oferece. Quando ele fala para nós, caminhais enquanto tendes luz, não é que nós sejamos portadores de luz já, não. Nós precisamos trabalhar, pois ele disse, brilha a vossa luz, essa luz que está dentro do sentimento, dentro do íntimo de cada criatura que precisa brilhar.
Mas nós ainda não temos uma luz brilhante. Nós precisamos fazer com que essa luz brilhe. Caminhais enquanto tendes luz, Jesus se refere para nós aos seus ensinos, as informações dadas pelos Espíritos, como fala para nós também no prefácio do Evangelho, que são as vozes dos céus que ressoam sobre a humanidade. O Espiritismo não pode ser assim. Olha como é que ele vai falando de forma simples para nós. Ó. Uma doutrina estanque nas manifestações exteriores. Tá? Ou seja, as velhas práticas que nós trazemos das religiões que nós já frequentamos lá no passado, e ainda temos esse costume, tá? Cumprir horários, hábitos, que nós acabamos criando também com a doutrina espírita, também dentro da doutrina espírita. Hoje é terça-feira, tem que ir lá no centro, tomar um passe, tomar uma água. Só isso? Vamos nos restringir, ou vamos restringir a nossa atuação, a oportunidade bendita que nós temos, a estarmos... Não que o passe não sirva, não é isso, gente. É porque quando vamos estudando com o André Luiz, nós vamos entendendo que a espiritualidade tem muito mais para nos oferecer do que um passe, do que uma água fluidificada, que contém remédio, que contém os fluidos para as necessidades físicas. Mas nós vamos encontrar também com o André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando ele fala para nós de um caso de um jovem lá que já estava indo ao centro pela 7ª vez para receber um passe. Mas a sua atuação, a sua prática, a sua conduta ali não passava de um simples gesto de buscar um passe. E aí o instrutor Alexandre fala para André Luiz, ali tratava-se de um caso de 7ª vez. Um caso de 7ª vez. Ou seja, a partir daquele instante, as questões iriam correr exclusivamente por conta dele. Ou seja, será que às vezes nós já não estamos à beira de um 7º caso? De um 7º passe? De uma 7ª assistência? Não que isso seja uma regra, gente. Nós não podemos estabelecer como regra tudo aquilo que os Espíritos trouxeram para nós como exemplo. Mas são informações que nós vamos refletir. Então, sairmos, deixarmos de lado essas manifestações exteriores. Nem costumes automáticos, nem atitudes enquistadas por votos de confiança. E é outro problema que nós enfrentamos, porque quando às vezes não somos atendidos nas nossas expectativas, no nosso anseio, nos nossos desejos, o que nós fazemos? Buscamos outros caminhos. Tá? E aí nós temos com Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele vai falando para nós justamente isso. Tá? A partir do momento em que cada um de nós estabelece uma ligação com a doutrina espírita, se começamos através de uma visita simples a uma atividade de passe, a uma reunião pública, e depois criamos um vínculo com aquela casa, nós precisamos ter um certo cuidado, justamente por quê? Porque a nossa figura passa a ser observada. Então, para que a gente não crie também, para aqueles que ainda estão se preparando, ou que porventura venham a manifestar o desejo de buscar a doutrina espírita, a nossa atitude, o nosso comportamento vai pesar e muito. Então, Emmanuel, é o que ele vai falando para nós ali, é nesse sentido. Não é porque não fomos atendidos hoje nessa nossa vontade, nesse nosso desejo, que vamos desistir. Não. É justamente por isso. Esta é a proposta de consolar. A instrução vai nos oferecer justamente esse entendimento de por que eu não atingi não consegui determinada cura em um problema material, físico que eu esteja enfrentando, uma determinada solução para um problema material, financeiro, um problema de ordem familiar. Será que todos nós que estamos aqui, a partir do momento que passamos a frequentar essa casa aqui, por exemplo, já ficamos todos livres de problema? Não temos alguém que possa, às vezes, ao nosso lado ali, estar fazendo com que a gente tenha que ter um pouco mais de equilíbrio, exigindo um pouquinho mais da nossa vontade, ou da nossa boa vontade, do nosso desejo de estar crescendo?
Será que todos nós aqui somos integrantes de uma família de santos? Acho que ainda não. As assembleias em que se exprime quais aquelas dos cristãos primitivos e como é que os espíritos também definem para nós a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo. E aquela ali é uma comparação que Emmanuel faz para nos recordar da simplicidade com que se iniciou os trabalhos pela própria atuação do Cristo. Devem ser reuniões de intercâmbio cultural. De intercâmbio cultural. A gente vai ver que cultura, o que quer dizer? Conhecimento, entendimento, sabedoria. E não esta resposta pronta que muitas das vezes nós buscamos nas outras religiões e não conseguimos. E hoje nós estamos buscando na doutrina espírita e não vamos ter ainda essa resposta pronta, a não ser através da compreensão que nós vamos trabalhando, a não ser através desse entendimento que nós vamos desenvolvendo. Contando aqui um caso rápido que nós conhecemos lá em Conceição das Alagoas, de um jovem, tá? Tem 30 anos de idade, ele é lá de Alagoas, do estado de Alagoas. E ele foi em Conceição passar um período lá. E ele nasceu portador das maiores dificuldades físicas, tá? Não andava, extrema dificuldade para falar, tá bom? Porém inteligente. Mexia num celular que dava gosto. Mas ainda assim, com as dificuldades motoras, tá? Dependia em 100% de sua mãe, para suas necessidades, para alimentação e tudo mais. E ele perguntou uma vez ao padre, que ele é frequentador da Igreja Católica, ele perguntou ao padre por que ele havia nascido daquele jeito. E o padre simplesmente respondeu para ele que foi porque Deus quis, tá? E ele fala para nós, ele falou da boca dele para nós, tá? Nós tivemos dificuldade de compreender aquilo, mas a mãe dele ia, de certa forma, traduzindo o que ele falava para nós. Mas isso ficou claro. Ele encontrou na doutrina espírita a resposta. Bom? Então veja, ele ficou curado, gente? Fisicamente não. E espiritualmente? Mesmo? Reuniões, tá? Esse intercâmbio de cultura, intercâmbio cultural, em que as letras, olha o que Emmanuel fala para nós, consoladoras e educativas, interpretadas pela inteligência madura, ou seja, não é uma única visita, não serão 2 visitas, não serão 3 participações, não será a nossa vinculação na casa por 5, 10 ou 15 anos que vai estabelecer para nós já essa compreensão clara, absoluta da doutrina espírita. Tá? Nós tivemos um amigo nosso, temos, que ele ainda está conosco por aí. Uma vez perguntaram para ele falou assim, Manuel, quanto tempo, ele é lá da cidade de Tuiutaba, quanto tempo você leva, aquele nós podemos chamar de palestra, tá? Quem teve a oportunidade de ver e ouvir, aquele nós podemos chamar de palestra. Quanto tempo você leva para montar suas palestras? Aí ele respondeu, olha, eu achava que com 6 dias eu conseguia montar. Mas o tempo passou, eu entendi que eu precisava de 6 semanas. O tempo passou mais um pouquinho, eu vi que eu precisava de 6 anos. Hoje eu entendo que eu não consigo montar uma palestra, tá? E ele não saiu da doutrina. Ou seja, à medida que o indivíduo vai conhecendo aquele pensamento de Sócrates, não é mesmo? Ele se aplica. Só sei que nada sei. Se constituam substância nutriente das almas. Olha, matar a fome. Aquela expressão do pão divino que nós temos tanto no Evangelho. Também uma citação dos Espíritos Amigos através de Chico Xavier, justamente nesse sentido, de nutrir o quê? O físico. Seremos nutridos fisicamente aqui nessa noite, mediante a necessidade e o merecimento de cada um de nós. Mas precisamos sair daqui, com essas informações de Emmanuel, muito mais nutridos espiritualmente. Em seu clima de liberdade santificante, todos os climas da vida podem passar pelo crivo da razão, enriquecendo o discernimento. Ou seja, nós vamos estudando, nós vamos analisando, nós vamos nos instruindo
Mas o próprio Kardec fala isso para nós. Ele mesmo cita que ele estudou o magnetismo por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos. Antes dele se dedicar à codificação, à organização da doutrina espírita, ele já estava estudando o magnetismo. Tá? Quando Kardec foi levado, foi convidado a assistir à sessão das mesas girantes, ele não foi pelo simples fato de que as mesas giravam, se moviam. Tá? Ele mesmo fala isso para nós, na Revista Espírita, que ele foi porque as mesas respondiam com voz? Não, através de pancadas. Esta foi a condição, essa foi a questão que despertou a curiosidade de Kardec. Pois um homem que já conhecia o magnetismo sabia da capacidade, da possibilidade, tá, dessa interferência. Mas o que chamou a atenção de Kardec era o fato das mesas responderem. Então, nós vamos vendo que, saindo dessa questão da manifestação que muitas das vezes é tocado, que muitas das vezes é tão falado dentro da doutrina espírita, para buscarmos a instrução, que é a nossa maior necessidade hoje. É a nossa maior necessidade hoje. Sem querer fazer aqui nenhum tipo de uma manifestação negativa ou pessimista, não é isso, e nem despertar lembranças infelizes, não é isso. Nós vamos recordar o ambiente que se estabeleceu, toda a situação que nós enfrentamos durante a pandemia. Vamos imaginar se todos nós tivéssemos conhecimento ou entendimento da nossa razão em pelo menos uns 5% do que a doutrina espírita pode nos oferecer. Como teria sido talvez diferente o comportamento nosso e dos nossos irmãos em humanidade de um modo geral, né? Banida pela imposição da lógica, a obscuridade dogmática cede lugar à experimentação digna em que a ciência, guindada à respeitabilidade da consciência, aclara a convicção, ensinando-a não apenas a ouvir e ver, mas também a compreender e servir, justamente nesse sentido. Quando Cristo fala para nós, né, se alguém nos exige uma caminhada de 1000 passos, que demos 2000, se alguém nos pede a túnica, que demos a capa também. Isso é que a doutrina espírita vai nos oferecendo. Geralmente nós buscamos, como comentamos aqui, uma religião para livrarmos dos nossos problemas. Não é que com a doutrina espírita esses problemas vão aumentar, não é isso. Não é isso. Como nós citamos esse nosso companheiro de Turtaba e outros companheiros mais que nós conhecemos, são pessoas que quando nós estamos próximos, e o maior exemplo que nós temos, tá, mais recente, é o de Chico Xavier. Nós vimos ali a figura, não estiver enganado, de Eurico Barçanufo, né? Se eu não estiver enganado ali, aquela foto ali. Se não for, nos faz lembrar de Barçanufo, tá? Quem assistiu, às vezes, quem já viu alguma coisa sobre a vida de Eurico Barçanufo, o que ele, o único discípulo de Jesus que aceitou o título de mestre depois de Jesus, tá? Foi aquele senhor ali, o quanto de problema ele teve que enfrentar na cidade de Sacramento, o quanto de problemas Chico Xavier teve que enfrentar, teve que lidar, e isso nós vimos na exposição da sua vida através do filme. E nós temos hoje a rede social, a internet, que nos facilita muito sobre isso, tá? Veja, não é estarmos livres do problema, mas, mais uma vez, é criando uma base tranquila para podermos caminhar, para podermos prosseguir dentro da oportunidade que nos é dada, para não perdermos tanto tempo quanto nós temos perdido até hoje, mediante todos os benefícios que nós temos. Hoje nós estamos nos valendo de espíritos, que muitos deles estavam no plano espiritual até alguns anos atrás, para nos trazerem esse tipo de esclarecimento, tá? Eles, tá bom? Muitos desses espíritos, aí nós não nos referimos a Emmanuel, mas nos referimos a outros espíritos que se comunicaram através de Chico Xavier, que retornaram ao mundo espiritual em condições muito dolorosas, tá? E que vieram para nos dar esse alerta, para nos chamar a nossa atenção. E nós temos vários exemplos de espíritos que retornaram ao mundo espiritual em condições muito difíceis, no livro Instruções Psicofônicas,
Vozes do Grande Além, e também nessa série de André Luiz, na série Nosso Lar, né? Inúmeros exemplos da vida comum aqui na Terra, ou seja, espíritos que retornaram, tiveram que enfrentar uma situação muito dolorosa, situações angustiantes no plano espiritual, e que vieram para nos estender a mão, como lá na passagem do Evangelho, naquela situação de Lázaro, né? Quando ele pede, pai Abraão, que ele deixasse ele voltar aqui, para falar aos seus que aqui estavam. O que Abraão diz a ele? Eles já têm os seus que os chamam a atenção. Eis porque um templo espírita não se resume à função. Olha o que Emmanuel fala para nós. Nós temos o próprio Emmanuel, André Luiz, Sheila, Meimei, Eurico Barçanufo, que fala para nós que a casa espírita é um hospital, é uma escola, tá? É uma oficina de trabalho. Mas olha como é que ele fala para nós no sentido de alertar para a nossa cooperação. Ó. Um templo espírita não se resume à função de hospital para as criaturas enfermiças e torturadas, mas é, sobretudo, uma escola aberta aos interesses supremos do ser e do destino. Nós temos o livro de Leon Denis, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tá? Que é um livro que nos esclarece muito com relação a isso. Nos esclarece muito com relação a essas questões. Só que a doutrina espírita, só que as lições, a mediunidade de Chico Xavier nos oferece uma luz talvez mais fácil de enxergarmos, ou menos difícil, porque nós estamos partindo hoje do complexo para o simples. Parece estranho isso, mas é a nossa realidade. Nós estamos partindo hoje do complexo para o simples. Nós estamos saindo do que nós não conhecemos, de uma situação desconhecida, para o conhecido. Se a gente pega uma situação simples da vida nossa aqui, que é a questão da leitura, se nós pegarmos alguém, um analfabeto, tá? Se colocarmos ele ali, de frente àquela lousa, de frente a essa tela, ele vai ver um emaranhado de riscos. Ele sabe que são letras, só que ele não consegue ler. Ou seja, para ele, esta imagem agora é complexa. Mas a partir do momento em que ele se instrui, que ele se esclarece, isso torna-se simples. A reencarnação para nós hoje, tem alguma dúvida? Tem alguma dificuldade em entendermos o porquê das enfermidades? São resultados ainda da nossa inferioridade, da nossa falta de equilíbrio, da nossa falta de entendimento, da nossa revolta, da nossa falta de educação. É simples isso. É a nossa realidade. Hoje é a nossa realidade. Não vamos conseguir, não que não tenhamos, não queremos medir aqui o mérito de ninguém, mas nós não vamos conseguir uma cura tão pronta quanto gostaríamos. É preciso enfrentarmos esses problemas. E o Chico Xavier nos deu um exemplo muito grande com relação a isso, ao atravessar uma existência de 92 anos, portador de problemas de coração, problemas da visão, tá? Problemas de próstata, tá? E as dificuldades que são naturais de um ser humano encarnado na Terra, de um espírito ainda vinculado ao planeta Terra. Destina em todas as atividades. Cadê? Nós paramos ali. Em que todas as atividades, quando corretamente dirigidas, ali Emmanuel está falando para nós das atividades da casa, são aprendizados de caráter sublime, desde a simples manifestação dos desencarnados em desajuste, até a predição dos grandes mensageiros da esfera superior. Essa questão da manifestação dos desencarnados, e principalmente ali quando Emmanuel fala para nós, né, da manifestação dos mensageiros, né, da esfera superior, esses espíritos esclarecidos, Chico fala para nós, Chico Xavier deixou isso dito para nós, né, não para nós não conhecemos ele pessoalmente, mas para os espíritas que estão ali, próximos ali à Conceição das Alagoas. Nós moramos a 60 quilômetros de Uberaba. 60 quilômetros de Uberaba.
Tá? Nós conhecemos muitas pessoas que estiveram perto de Chico Xavier, que chegaram a conviver com Chico Xavier, que trabalharam com Chico Xavier. Nós conhecemos algumas pessoas. Tá? E o Chico disse que nós temos hoje material de estudos para mais de 500 anos. Então, se uma casa espírita ainda se limita, não que ela não deva ter, mas que ela se limita única e exclusivamente, ou que talvez a sua visão maior seja para a manifestação espírita, é preciso que ela tenha cuidado, é preciso que ela esteja atenta. Tem um vilarejo lá próximo a Uberaba que se chama, o apelido desse vilarejo, Capão da Onça. Isso não é piada não, é Capão da Onça, chama lá, tá? Se alguém pesquisar na internet pode procurar em Rufinópolis. Está a aproximadamente 40 quilômetros de Uberaba. Nas décadas de 70, de 80, a casa espírita lá, hoje ela já completou mais de 80 anos. Mais de 80 anos de atividade. Lá só tem uma rua asfaltada. Tá? Nós não estamos criando essa história não, tá? Isso é uma realidade. Nas décadas de 80, de 70, de 80, a casa tinha 60 médiuns. 60 médiuns trabalhando durante a semana. E aquilo estava assim, criando um certo burburinho no centro, as atividades, o trabalho estava complicado, então aqueles que estavam mais à frente da atividade foram buscar Chico Xavier. Um entendimento, uma opinião. E o Chico ofereceu a eles, aconselhou, né? Quando se trata de Chico Xavier, nós podemos ter muita segurança do conselho, disse a eles que eles voltassem e que eles estabelecessem durante 2 anos atividades de estudo. Atividades de estudo durante 2 anos. Suspendessem as manifestações, o trabalho mediúnico. Então, durante 2 anos que eles ficassem no estudo. Aí eles perguntaram, Chico, mas e daqui 2 anos, o que a gente faz? Daqui a 2 anos vocês terão as pessoas que realmente estarão dedicadas na tarefa, e aí vocês podem retomar o trabalho de desenvolvimento mediúnico, trabalho mediúnico. Passaram-se 2 anos. Eles não conseguiram 7 pessoas, 7, para as atividades mediúnicas. Ou seja, quando se trata de estudar, nós temos muita dificuldade. Nós realmente não queremos. Nós queremos ouvir um suposto palestrante. Isso é propaganda enganosa, gente. Palestrante. Isso é propaganda enganosa. Cada um de nós devemos buscar pelas nossas próprias vontades. Todos nós temos hoje, como nós falamos no início, a internet, a tecnologia que nós temos à nossa disposição, nos oferece toda uma facilidade de instrução para alcançarmos, para obtermos essa instrução. Todos nós temos isso. Então, por quê? Para que ficarmos ainda aguardando manifestações, mensagens, respostas do plano espiritual, quando nós temos tudo isso? Se nós pegarmos as lições de Humberto de Campos, principalmente, nós vamos ver lá, quando ele trazendo para nós muitas das passagens do Cristo, mediante os apóstolos, nós vamos ver algumas lá onde os apóstolos queriam levar pessoas de destaque, pessoas influentes da época, para estarem com o Cristo, mas eles pediam para que o Cristo manifestasse, trouxesse um sinal dos céus, alguma coisa assim. E o Cristo mesmo já chamava a atenção dos apóstolos. Porque, como Kardec mesmo nos fala, muitas pessoas não vão além daquela curiosidade ao adentrar uma casa espírita. Então, a casa espírita, nós os espíritas, precisamos oferecer um trabalho, como Emmanuel fala aqui para nós, essa questão da escola, oferecer essa instrução, este consolo. Tá? Esse deve ser a nossa vontade. Essa deve ser a proposta nossa como espíritas. Tá? Justamente porque, se amanhã ou depois esse indivíduo não vier a
alcançar aquilo que ele gostaria de alcançar, como nós comentamos aqui, a questão de uma cura, de uma solução de um problema, mas ele tenha, no mínimo, no seu entendimento, uma base de compreensão. Por que ele não conseguiu aquilo? Hoje se fala muito das curas, não é, que são praticadas, mas não se fala das curas que não são alcançadas, porque isso não dá ibope, isso não chama a atenção, tá bom? Então, é instrução, nós precisamos de instrução. Do excelso mentor que balsamizava dores físicas e curava chagas do corpo, ouvimos, certa feita, a promessa preciosa: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E todos sabemos que é preciso conhecer para renovar, e renovar para progredir, né? Um aluno, para que ele atinja, né, a escolaridade completa, ele precisa estar passando de ano em ano, frequentando todos os graus da escolaridade. Se ele quiser ter um diploma de grau superior, nós sabemos que ele precisa se dedicar à instrução de uma faculdade, de uma universidade, ele precisa se aplicar. Se para as coisas da terra é preciso essa aplicação, é preciso essa determinação, quem dirá para as coisas do Espírito que são eternas? Ou será que doutrina espírita é somente aqui? Será que nós não vamos carregar para toda a nossa existência essas verdades que nós vamos conhecendo hoje? Quando Cristo fala para nós: podereis fazer o que eu faço e muito mais, é porque Ele sabe o que estava nos alertando. Ele sabe o que estava nos oferecendo. E é preciso que a gente busque isso. Sairmos, né, dessa formalidade. Olha, conhecereis a verdade e ela vos fará livres, né? Olha o que interessante que Emmanuel vai falar aqui agora. Ó. Mais que os outros sistemas de fé. Isso não é crítica às demais religiões, tá? Pois o próprio Emmanuel fala para nós no livro Religião dos Espíritos, né? Que toda religião é santa nas intenções. Toda religião é santa nas intenções. Olha, isso é uma questão de respeito que nós temos e devemos ter, até porque nós já frequentamos também as outras religiões. Mais do que os outros sistemas de fé, o Espiritismo reconhece a necessidade do combate pacífico à praga da ignorância. O que nós vemos hoje, tá, dentro das outras organizações religiosas, dentro das outras agremiações, muitas das vezes essa ânsia de se estabelecer um certo controle sobre os adeptos, né? Por quê? Porque se promete facilidades. E o que nós mais queremos é facilidade. Tá? Se o Sr. Sebastião ficar prometendo que vai curar aqui, Pereira Barreto não cabe aqui dentro, fisicamente falando. Mas as pessoas vão buscar. Por quê? Está prometendo muitas das vezes aquilo que não pode oferecer. Tá? Reforçando a questão das curas, nós não temos notícias do que se passou, do que sucedeu àquelas criaturas que foram curadas pelo Cristo. Nós não sabemos. Nós sabemos da capacidade e do que o amor é capaz de fazer. Nós sabemos. O amor cura. O amor cobre a multidão de pecados. Isso Cristo também falou para nós. Só que nós não sabemos o que se deu com o paralítico, nós não sabemos o que deu com os cegos, não sabemos. Nós também temos aquela passagem que ele diz à jovem, que depois nós vamos ver aqui com o Manuel, né? Para que ela não pecasse mais. Então é nesse sentido, cada um de nós buscando pela nossa própria vontade esse nosso reerguimento, esse nosso crescimento moral e espiritual, combatendo essa ignorância, tá? Se não tomarmos cuidado, a doutrina espírita segue o mesmo caminho, ou poderá seguir o mesmo caminho desse domínio, de ficarmos sempre sob as asas de um espírita renomado, de um espírita afamado, e não é assim. Não é assim. O Chico, nós vemos essa postura muito clara dele nas suas entrevistas, isso registrado em livros também, que o que deve aparecer, por isso que nós falamos a questão dos aparelhos aqui, não é por uma questão de humildade, não, a vaidade nossa é muito grande,
Mas não temos preocupação com registros, com microfone, nada disso, tá? A vaidade nossa é muito grande para isso aqui. Mas o Chico fala que quem deve aparecer é sempre a doutrina espírita. Sempre a doutrina espírita. Da ignorância que nos espia no lar, por egoísmo doméstico, olha os exemplos que Emmanuel vai colocando ali, ó. Que nos surpreende na rua, em forma de crueldade, que nos estarrece na paisagem social, em forma de delinquência, que asfixia as nações por venenoso orgulho de raça. Guerras, crimes, todo esse combate que nós ainda vemos, e nós vemos ali que Emmanuel oferece para nós reflexões que saem de dentro do lar, não é? Com as dificuldades que toda família enfrenta, tá? Não há na terra uma família que não tenha problemas, tá bom? Um dia falaram para o Chico, Chico, não, mas minha família não tem problema não, lá em casa vive tudo bem. Falei, não tem problema? Falei, não, então busca na casa do vizinho. Busca na casa do vizinho porque não dá para viver assim. Essa suposta tranquilidade, mansidão, tá? Esse relaxamento, isso não faz bem para nós. Precisamos, tá, de alguns obstáculos para podermos caminhar. Olha, restaurando o paralítico, disse de Jesus, levanta-te e anda. E despedindo a mulher sofredora, aconselhou, persuasório, vai e não peques mais. Isso equivale a dizer, ergue-te e caminha adiante. Segue e aprende a viver. Por isso que nós recordamos aqui a passagem dele quando diz para nós, se estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a luz. O Cristo afiançou isso para nós. O Cristo propôs para nós essa questão, essa condição, de irmos pelo mesmo caminho que Ele. Mas então vamos ter que morrer na cruz. Não, os tempos são outros. Tá? Os cristãos, nós vemos isso com Emmanuel, né, no que é chamado romances de Emmanuel, no livro Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, 50 anos depois, há 2000 anos, nós vemos ali o preço que os cristãos pagaram por confiarem nas falas, nas afirmativas de Jesus, pagando com o próprio sangue. Nós vemos lá há 2000 anos a companheira de Emmanuel, né, trocando a vestimenta com a escrava, na intenção de oferecer ao Cristo o seu testemunho de coragem, por aceitar as verdades de Jesus. Hoje não, nós não vamos pagar um preço nessa proporção. Não há mais o derramamento de sangue, apesar da briga que ainda se estabelece em determinadas regiões do nosso planeta, mas nós estamos num lugar que o próprio Humberto de Campos trouxe para nós, tá? Quem vai se recordar o nome do livro aí? Brasil? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí, olha, que bênção que nós recebemos. Que bênção que nós recebemos de estarmos numa sociedade completamente livres. Livres para manifestar a nossa crença, a nossa confiança. O preço hoje é da boa vontade. É o do sacrifício íntimo de cada um de nós. Tá? Não é preciso matar a companheira, matar o companheiro, nada disso. Apesar desses dramas ainda estarem aí, né, pululando a nossa sociedade. Mas em termos de crença, de confiança, não é mais necessário isso. Tá? Não vamos nós estabelecer uma discussão, uma briga com evangélicos, com católicos, nada disso. É uma questão íntima, é uma questão muito particular. Tá? É uma coisa que está dentro do nosso coração, dentro da nossa inteligência, da nossa razão. Tá? Quando se discute, é porque ainda nem se conhece. Quando se briga, é porque não se sabe ainda, não temos conhecimento. Então é por isso que precisamos, reforçamos sempre essa questão de estar estudando. Olha o que Emmanuel fala ali, ó. Ergue-te e caminha adiante. A questão do paralítico, ergue, caminha, tá? Cristo não falou, sobe aqui, não falou isso para ele, tá? Segue e aprende a viver. Vai, não peques mais. Estamos livres do pecado? Ainda não. Sairemos daqui santos? Ainda não. Mas é uma questão de estarmos trabalhando e estabelecermos o quê? Uma firmeza. Finalizando, tá?
que a paciência também tem ainda limite para nós. No desdobramento de nossa tarefa doutrinária, não nos compete, pois, esquecer que se a obra espírita é apoio, olha, a solução das lutas pendentes no campo físico, é também amparo definitivo às inquietações do campo espiritual, sedento de amor e luz. Sedento de amor e luz. Doutrina espírita, nós temos um verbo, né? Verbo, isso, auxiliar. Tá? Não é um verbo auxiliar, não. O verbo auxiliar. Tá? Auxiliar o próximo, nos auxiliar. A doutrina espírita nos auxilia. Só que se nós buscarmos a definição do dicionário, auxiliar é uma colaboração secundária. Tá bom? Ou seja, não basta eu dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso a prática, é preciso a nossa dedicação, é preciso o nosso empenho. E mais uma vez, não é necessário esforços sobre-humanos, sobrenaturais, não. É uma questão só de vontade, querer. Compete a cada um de nós nos valermos de toda essa bênção que a doutrina espírita pode nos oferecer. E tem muita coisa, gente. A doutrina espírita tem muita coisa para oferecer a cada um de nós. Basta cada um de nós querermos, tá? Nós agradecemos mais uma vez ao Sebastião, os companheiros da casa, pela oportunidade e a paciência de vocês, que se não fossem vocês estarem aqui conosco, né, para estarmos estudando nessa noite, simplesmente isso não se faria. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente receba agora no passe ainda, né, para as nossas necessidades físicas. Não? As palmas, nós aprendemos isso com um amigo nosso. Vão sempre a Kardec e Chico Xavier. Nós agradecemos, acredito que cada um aqui tem a mesma ideia que eu, pela brilhante explanação feita pelo nosso companheiro. Muito obrigado. Volte sempre. Toda vez que ele estiver em cabeça, pelo pai. Eu ouvi falar que o pessoal perguntou para o senhor se era a primeira vez que nós vinhamos, o senhor falou, não, é a última.